Na sessão dessa quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de um recurso em que se discute a administração pública, se a administração pública deve responder pelas dívidas trabalhistas de uma empresa terceirizada contratada para a prestação de serviços. Foi a primeira sessão comandada pelo vice-presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, em razão de ausência justificada da presidente ministra Carmen Lúcia. O plenário voltou a analisar um recurso em que a União questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que a condenou a pagar créditos trabalhistas não honrados por uma empresa terceirizada. Até o momento, 4 ministros acompanharam a relatora, a ministra Rosa Weber, que negou o recurso, entendendo que a administração pública possui responsabilidade subsidiária pelas dívidas trabalhistas quando não cumprir com seu dever de fiscalizar o contrato de prestação de serviços. Concluo, portanto, dizendo que as premissas estabelecidas no acórdão recorrido são inequívocas, no sentido de que houve omissão da administração em fiscalizar o contrato entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados, de forma que não prosperam os argumentos do presente recurso ordinário. Diante do exposto, entendo também e acompanho a eminente relatora pela negativa do provimento do recurso ordinário, assentando que, em face da configuração da culpa em vigilando e eligendo, o ente público pode ser responsabilizado por ter faltado com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços por ele contratado. Eu entendo que não há nenhuma incompatibilidade entre aquilo que nós decidimos na ADC 16, em que afirmamos a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 6º da Lei 8.666, de 93, que é a conhecida Lei de Licitação, com a atribuição de responsabilidade à administração por culpa devidamente comprovada no que tange ao inadimplemento não apenas de obrigações trabalhistas, mas também previdenciárias. Eu acompanho a eminente ministra Rosa Weber quando insiste em que seja afirmada a tese de que a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 866 de 93, declarada na ADC 16, seja, na verdade, observada em ordem a vedar a transferência automática à pública administração dos encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato de prestação de serviços. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou a relatora, mas acrescentou a tese de repercussão geral sugerida pela ministra, que a fiscalização do contrato pela administração pública deve ser feita por amostragem, cujo acerto é de 95%. Quando há algum problema da terceirizada no cumprimento das suas obrigações, fiscalizando um percentual que varia de acordo com a natureza do contrato, chegando até um teto de 30%, mas geralmente menos, por amostragem você é capaz de detectar se há problemas. O ministro ainda acrescentou a tese que a empresa seja notificada de possíveis dívidas trabalhistas e, no caso do não pagamento desses valores, que o desconto seja feito pelo Estado no momento do repasse à terceirizada. 3 ministros acompanharam a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux, no sentido de dar provimento ao recurso da União. Prestando essa deferência ao Legislativo, que me pareceu que houve aqui, na verdade, uma omissão eloquente para não criar a responsabilidade subsidiária, eu me encaminho no sentido de dar provimento ao recurso da União, com todas as ressalvas sobre a belíssima posição sustentada pela ministra Rosa. Eu penso que aqui, da leitura das peças dos autos, nós estamos exatamente diante de uma responsabilidade objetiva do Estado, para além de uma presunção de ausência de fiscalização por parte do Estado, no caso específico da União. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Erika. Bem-vinda novamente. Obrigada, boa tarde a todos. Bom, Gisele, esse caso que a gente viu aí, me parece que é um assunto, um julgamento muito esperado pela comunidade jurídica, né? Dá para ter uma ideia de quantos casos aguardam essa análise do Supremo?
Segundo dados do próprio Supremo Tribunal Federal, em torno de 50 mil casos aguardam essa decisão, essa análise do Supremo Tribunal Federal. Esse recurso extraordinário, ele está sendo analisado em sede de repercussão geral. Então, existe realmente, esse caso foi selecionado e ele é o representativo de uma controvérsia importante, tanto do ponto de vista jurídico, social e até econômico para a sociedade, inclusive. Então, a Advocacia Geral da União acabou recorrendo de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que condenou a União como responsável subsidiária em relação a encargos trabalhistas que não foram quitados pela empresa terceirizada. Então, a grande discussão que se tem neste recurso extraordinário é exatamente a responsabilidade da administração pública por encargos trabalhistas decorrentes da terceirização. Até que ponto o poder público responde quando a empresa que é contratada para prestar um serviço terceirizado não cumpre, não quita, não paga aquele empregado que foi contratado. Isso é muito comum nos órgãos públicos, porque serviços como recepção, segurança e até da limpeza dos órgãos públicos são atividades que não são as atividades fins, normalmente são serviços terceirizados. E daí chegou no Supremo esse caso que discute até que ponto o poder público responde em razão nesse possível inadimplemento que venha a ocorrer por parte das empresas terceirizadas. Aqui no Supremo Tribunal Federal, nós vimos aí pela reportagem que esse julgamento está atualmente com 5 votos favoráveis à responsabilidade subsidiária contra 4 votos que entendem que não deve haver responsabilização da administração pública. Ele foi suspenso para aguardar o voto da ministra Carmen Lúcia e, a partir daí, poder fixar uma tese da repercussão geral que será, então, vinculativa em relação aos demais órgãos da administração pública. Gisele, essa tese que vem prevalecendo no plenário até agora não conflita, de alguma forma, com o que já foi decidido pela Corte em relação à lei das licitações? Você deve estar se referindo à ação declaratória de constitucionalidade número 16, que foi julgada em 2010. Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade de um dispositivo, artigo 71 da Lei de Licitações, que é a Lei 8666 de 1993, e ele afastava a responsabilidade da administração pública quanto a essas obrigações que não fossem assumidas pelas empresas terceirizadas. Então, o Supremo declarou a constitucionalidade disso para afirmar que não há uma responsabilidade automática da administração pública quanto ao cumprimento dessas obrigações. No entanto, essa decisão do Supremo Tribunal Federal permitiu que o Tribunal Superior, que a Justiça do Trabalho, de um modo geral, analisasse caso a caso as situações e verificando que houve uma omissão do poder público quanto à fiscalização e o acompanhamento daquele contrato de terceirização, esses casos poderiam, então, ensejar uma responsabilidade subsidiária. E é importante lembrar, Érica, que a própria ministra relatora, a ministra Rosa Weber, nesse caso, ela mencionou, ao proferir o voto, que esse entendimento dela em relação a essa responsabilidade subsidiária não conflitaria com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nesta ADC 16 e nem com o que diz a Constituição, até porque só seria possível naqueles casos em que ficasse comprovada a omissão do poder público, seja no acompanhamento, seja na fiscalização da idoneidade e do cumprimento dos encargos sociais por parte daquela empresa terceirizada. Gisele, explica melhor para a gente, porque a gente ouve muito falar de responsabilidade solidária. Qual a diferença da responsabilidade solidária para a responsabilidade aí subsidiária? Bom, essas responsabilidades, elas na verdade têm origem no direito civil e no campo trabalhista elas servem inclusive para amenizar possíveis prejuízos advindos aí pelo trabalhador numa rescisão de um contrato de trabalho. A responsabilidade solidária, quando ela acontece, eu tenho, por exemplo, diversos devedores e todos eles, quando eles respondem solidariamente, eles estão igualmente responsáveis por aquela dívida. Então, o credor daquela dívida, ele pode demandar um ou todos e qualquer um ou todos são responsáveis pela dívida toda. Quando eu estou diante de uma responsabilidade subsidiária, eu já tenho a possibilidade de primeiro ir atrás do devedor principal para só então ir atrás do outro devedor que só responde subsidiariamente. Então, eu preciso, quando se está diante de uma responsabilidade subsidiária, como essa que está sendo reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, é preciso, primeiro, ir atrás daquela empresa que contratou os serviços e somente no caso da inadimplência daquela empresa é que vai ser possível acionar, então, o poder público. O Supremo Tribunal Federal, e isso deverá, inclusive, ser discutido para a fixação da tese, os ministros chegaram a discutir sobre a necessidade
possibilidade, inclusive, do poder público ter participado dessa relação, né, jurídica, da discussão, ter tido a possibilidade, inclusive, de se defender nos autos de uma possível ação trabalhista. Gisele, esse assunto volta para a pauta em breve? Tem que esperar? Bom, está previsto para ser concluído com o voto da ministra Carmen Lúcia. Eu dei uma olhada na pauta de hoje à tarde, ele não consta lá como processo que estaria previsto na pauta de julgamentos da sessão plenária de hoje à tarde. Mas a previsão é que ele possa vir a ser chamado a qualquer tempo em que a ministra estiver apta para poder decidir. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação e até semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Até lá.